Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos terminando mais uma semana com o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Que bom que você tem perseverado conosco. Que Deus te abençoe e que você perceba a importância de tirar, que seja meia hora, para se colocar na presença de Deus. A intenção do programa é te acostumar a conversar com Deus e que você vá aumentando isso por conta própria. Lembre-se, quando você marca o encontro com Deus, hora e local, Ele vai. Mesmo que você não vá, Ele estará lá te esperando. Por isso vamos iniciar o programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos colocar todas as nossas preocupações, a nossa gratidão de tudo que o Senhor realizou em nossa vida nessa semana, aos pés de nosso Deus, pelas mãos de nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, nós, junto com a Senhora, louvamos e agradecemos a Deus por todo o bem que Ele realizou em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos eu convido agora você para rezarmos o ato de contrição, nos preparando, nos esvaziando, nos purificando para podermos acolher a palavra de Deus como ela merece na nossa vida. Rezemos. Senhor, tende piedade e misericórdia de nós na imensidão do vosso amor. Purificai-nos dos nossos pecados e apagai completamente a nossa culpa. Pedimos que envie os vossos santos anjos para que aliviem e confortem todos nós nas fadigas da vida. Amém. Durante toda a semana pedimos a graça de aprender a transmitir a alegria do encontro com o Senhor. Hoje, especialmente, pedimos a graça de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja e na família, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado e anunciado, além de comunicado a todos, mesmo diante das dificuldades, para responder assim à vocação recebida pelo dom do encontro com Jesus. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de saber esperar com humildade a ação do Espírito Santo. É chegado o momento de acolhermos a palavra de Deus, de experimentarmos, de trazermos a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração e traduzirmos ela para a vida com as nossas atitudes, com o nosso jeito cristão de ser. Para que isso aconteça de fato, vamos pedir a intercessão, vamos clamar juntos a presença do Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria de saudar o apresentador deste programa, Francisco Júnior, e também todos os telespectadores, todas as famílias que nesse momento nos assistem. Nós gostaríamos de proclamar agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. No capítulo 8, versículo 14 a 21. O Evangelho nos diz: aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pães? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste cheio de pedaços?
Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é ainda que não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho de hoje, ele vem nos alertar quanto à preocupação que temos com bens materiais, quanto à preocupação que temos com o que comer, com o que vestir, como pagar as contas no final do mês. E isso, Jesus fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai desse sentimento hipócrita de preocupar com este mundo e não preocupar com o reino eterno, o reino de Deus que é para sempre. E eles estavam preocupados porque eles tinham um pão. E Jesus, percebendo, ele pergunta: por que vocês discutem por causa de um pão? Por que vocês discutem por causa da comida que é perecível? E nesse momento ele vai: vocês não viram que a partir de 5 pães entre 5.000 homens, quantos cestos recolhestes logo após? Recolhestes 12 cestos. E quando distribui 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaço levantaste? 7. O que significa isso? Significa que quando partilhamos com a bênção de Deus, nunca passamos necessidade. Se nós estamos com o Senhor, o Deus do universo, o dono de tudo, não precisamos nos preocupar com o que comer. Precisamos confiar cegamente no seu poder, meditar a sua palavra e convencer cada dia o nosso coração que o nosso Deus é o Deus do impossível e que nunca nos faltará nada, que à medida que nós distribuímos, teremos também o necessário à nossa vida. O importante é aprender a partilhar. O importante é aprender a contribuir com aquele que precisa, que está ao nosso lado, com aquilo que ele precisa e não com aquilo que nós temos demais que está sobrando em nossa casa. É importante que nós saibamos, Jesus vem nos alertar que ele alimentou com 7 pães 4.000 homens e ainda sobraram 7 cestos de pães. O que significa isso? Significa que quando você serve as pessoas, nada lhe falta. Quando você serve o Senhor nas pessoas, nada falta à sua família, ao seu lar, à sua casa. Então, de hoje em diante, que cada um de nós possamos olhar este evangelho e nunca mais sermos fermentados com o fermento dos fariseus e dos Herodes desse mundo. Daquelas pessoas que preocupam só com o ter, com o prazer e com o poder. Que nós sejamos fermentados com o fermento do Evangelho. Que quanto mais você acredita no poder de Deus e você ama o seu irmão, você nunca passará necessidade. Porque alguém que o ama também sempre irá partilhar com você nas suas necessidades. Que o Evangelho de hoje possa nos ensinar a contribuir uns com os outros, sem medo de nos faltar, porque a partilha multiplica, porque o amor muda os corações. Que a palavra do Evangelho de hoje perdoe os nossos pecados. Olha que coisa fantástica. E essa é uma verdade que precisamos, além de anunciar, vivê-la. Vivê-la com coragem, com destemor, com profundidade. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre. E eu quero te convidar para que você nos ajude a fazer com que a palavra de Deus chegue muito mais longe, até aquele que precisa, que você sabe que precisa. Visite o nosso site e compartilhe uma história de fé, a pregação, curta no Facebook, de alguma forma. Participe conosco, seja um co-evangelizador da palavra de Deus.
Vamos agora ao momento edificando sobre a rocha. E hoje nós acolhemos a dona Sônia, do Jardim Atlântico. Ela que diz assim: Francisco Júnior, na Bíblia tem um livro que chama Pentateuco. Sônia, tem mesmo, você está certa. O Pentateuco é a coleção dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Esse conjunto de 5 livros, os judeus deram-lhe o nome de a lei, ou Torá. Então, o Pentateuco para nós é a Torá para os judeus. Portanto, Sônia, o Pentateuco não é um livro, mas um conjunto desses 5 livros. E essa fonte você encontra na própria Bíblia Ave Maria, que a gente segue na página 16, numa explicação que a Bíblia Ave Maria faz sobre a organização dos livros, dos 73 livros que estão contidos nessa coleção, nessa biblioteca que nós chamamos de Bíblia. Rezemos agora com São Pedro Damião. Ó Deus, nós te suplicamos que todos os homens possam encontrar-te pessoalmente e responder-te com a mesma fé de Abraão, dos apóstolos e dos santos. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós, porque todos nós podemos ser santos. Certa vez um homem, numa região muito desértica, estava quase morrendo de sede. Estava caminhando já há várias horas naquela região sem ver viva alma há muitas horas. Quando chegou como uma fazenda abandonada, a casa já sem teto, sem janelas, toda caindo, ele então encontrou uma região embaixo de uma árvore que podia dar um pouco de sombra para ele descansar. Chegando lá, ele percebeu uma velha bomba d'água. E ele então mexeu naquela bomba, mas não saiu água nenhuma. Sentando embaixo da árvore, ele percebeu do lado da bomba uma garrafa escura, arrolhada, com um bilhete amarrado em volta da garrafa. Ele pegou o bilhete e lá dizia o seguinte: tire a rolha da garrafa, despeje toda esta água na bomba para preparar a bomba, para dar pressão, para conseguir então receber toda a água de que precisa. Depois de beber a água, encha novamente essa garrafa para uma próxima pessoa que possa estar precisando. E ele então ficou, a partir desse momento, com um dilema nas mãos. Ele abriu a rolha e percebeu que realmente tinha água naquela garrafa, estava quase cheia. E ele pegaria essa água e jogaria na bomba para preparar a bomba, para ela conseguir lhe trazer mais água e água fresca, ou ele beberia aquela água daquela forma mesmo, velha, sei lá quanto tempo que estava lá, e salvaria sua própria vida. E ele então ficou nesse dilema, sem saber o que fazer. Acreditava naquele bilhete escrito sei lá quando e tentava fazer a velha bomba enferrujada funcionar, ou bebia aquela água mesmo ali e talvez resolvesse o seu problema. Entendendo que deveria arriscar, jogou toda a água da garrafa na bomba. E aí ele bombeou. Quando ele já estava quase sem esperança, ele percebeu que começou a sair um pequeno fio de água. De repente ele engrossou até que veio grande quantidade de água. Água fresca, cristalina. E ele então bebeu toda a água que conseguiu, guardou toda que ele deu conta de guardar, encheu novamente a garrafa, colocou a rolha nela e acrescentou um bilhete. Nesse bilhete ele dizia: creia-me, é verdade. Vá em frente e não deixe de encher novamente a garrafa. Às vezes precisamos disso. Ele descreve mais alguma coisa, ele fala assim: para você ter a água que precisa, dê toda a água que está na garrafa. Às vezes, para recebermos o que precisamos, precisamos dar tudo o que somos e temos. É um ato de fé, sem dúvida. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.